Olá a todos e a todas. Eu sou a Thaís Abelli, líder da Universidade do Tênis de Mesa aqui na Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Estamos aqui com mais um programa Ciência TMB. Cabe destacar que esse programa é um programa que está contido aí numa campanha maior, que começou no início do mês, a campanha Mulheres que Inspiram, e vai ser concluída no dia 6 de abril, que é o Dia Mundial do Tênis de Mesa, com um fórum sobre representatividade e empoderamento feminino. E hoje, especialmente para o programa Ciência TMB, a gente traz como convidada a Júlia Barreira. A Júlia é graduada em Educação Física e tem também o seu mestrado já concluído em Educação Física pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, e atualmente ela cursa nessa mesma instituição o seu doutorado, né? Está com doutorado em andamento, em fase final. E uma das temáticas que permeiam fortemente aí a tese dela do doutorado é a questão do esporte e mulheres. Inclusive, a Júlia também é membro do grupo Esporte Mulheres dentro do laboratório que ela desenvolve o doutorado dela, que é o Laboratório em Estudos em Pedagogia do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Então, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa, Júlia, e passo a palavra, então, para você, para a sua apresentação, e na sequência a gente volta aqui, depois da apresentação da Júlia, para um bate-bola. Obrigado, Júlia, a bola está contigo. Thaisa, eu que agradeço, obrigada, né, para você, para a Confederação pelo convite para estar aqui hoje. É um prazer falar sobre ciência e é um prazer maior ainda falar sobre ciência, esporte, mulheres. Então eu espero que a nossa conversa aí seja produtiva e proveitosa para todos e todas que estiverem nos acompanhando. Então vamos lá, o título dessa apresentação é Participação de Meninas e Mulheres no Tênis de Mesa, Desafios e Possibilidades. Então a gente vai conversar aqui, de fato, sobre como a gente pode potencializar a entrada e a formação de meninas e mulheres no tênis de mesa, e a gente não estaria falando sobre isso se não fosse um problema, né, dentro do país e no mundo como um todo. Então, a ideia é mostrar um pouquinho do panorama de algumas dessas dificuldades que as praticantes vivenciam na modalidade e depois eu finalizo mostrando aí algumas ações que têm sido desenvolvidas para, inclusive, reverter esse cenário. Então, para começar esse panorama, eu vou começar o panorama até com uma visão mais ampla, pensando na participação de meninas e mulheres no esporte geral. Depois a gente afunila descendo para o tênis de mesa. Então, pensando no esporte, eu vou trazer uma frase aqui para começar a nossa conversa, que é essa, né? Mulheres no esporte serão sempre imitações imperfeitas. Nada se aprende vendo-as agir. Talvez as mulheres compreenderão logo que esta tentativa não é proveitosa, nem para o seu encanto e nem mesmo para a sua saúde. De outro lado, entretanto, não deixa de ser interessante que a mulher possa tomar parte, em proporção bem grande, nos prazeres esportivos do seu marido e que a mãe possa dirigir inteligentemente a educação física dos seus filhos. E quando a gente apresenta essa frase em aula, a gente sempre faz a pergunta, né? Quem que falou essa frase? Ou quando ela foi falada? Então, para vocês que estão assistindo aí, pensem aí rapidamente. Talvez o quem falou, né, é muito amplo, né? Todo mundo fala, mas quem falou pode ser qualquer pessoa. Mas pensem em que época que isso foi falado? Isso foi falado nos dias atuais? Isso foi falado no começo dos anos 2000? Isso foi falado no século passado? Tempinho de suspense. E aí agora eu vou trazer de fato quem é o autor dessa frase. E o autor dessa frase é o Pierre de Coubertin, que é, de fato, o criador dos Jogos Olímpicos, né? Então, esses Jogos Olímpicos modernos que a gente acompanha hoje em dia, foi criado, né, por ele, e essa frase é de 1938. Então, o que a gente vê é que na criação do esporte moderno, as mulheres já enfrentam grandes barreiras para participar, para estarem ali presentes na prática esportiva. E esse
né, e esse Barão foi um dos grandes aí, não defensores, mas foi uma das grandes barreiras que de fato impediu e limitou a entrada das mulheres no esporte, principalmente pensando num esporte de alto rendimento. Então, o tempo que ele esteve dentro ali do COI, ele fez de tudo para evitar a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos. E aí, isso nos leva a esse gráfico. Então, para a gente interpretar esse gráfico, aqui no eixo X, a gente vai ter as edições dos Jogos Olímpicos. Então, cada ano que teve uma edição do campeonato. E no eixo Y, a gente vai ter a participação em percentual das mulheres. Então, a gente vê aqui que nas primeiras edições dos Jogos Olímpicos, a gente tinha uma participação das mulheres menor do que 5%. Então, pegando todos os atletas de alto rendimento, elas correspondiam a menos de 5% desses participantes. E que, aí, à medida que a gente vai avançando no tempo, a gente vai tendo um aumento da participação das mulheres nos Jogos Olímpicos de Verão. A gente podia também dar um zoom e se questionar quais são essas modalidades, né, que foram sendo permitidas para as mulheres ao longo do tempo. E aí a gente pode começar com o tênis, depois com a ginástica, depois com o vôlei, depois com basquete, né, judô, lutas mais recentemente. E o que a gente pode extrair dessa progressão ou dessas imagens, das análises das modalidades? Que, via de regra, as modalidades que não tinham contato entre as praticantes foram liberadas antes do que aquelas que tinham os contatos físicos, principalmente pelos discursos médicos da época de que esse contato físico poderia prejudicar as praticantes e isso poderia prejudicar a maternidade e coisas do tipo. Então, os esportes que não tinham contato, eles eram, entre aspas, mais bem vistos do que aqueles com contato físico direto. E aí, vendo essa progressão como praticantes, a gente pode pensar como que essas mulheres se inseriram no esporte em outras esferas, por exemplo, como treinadoras. Então, se como praticantes tinha uma barreira, né, e elas foram conseguindo aí entrar nas modalidades ao longo do tempo, como que isso se comporta quando a gente pensa no cargo de treinadoras? E aí a gente vai ver, vou trazer alguns números aqui para a gente analisar junto, mas no Canadá, a gente sabe que as mulheres representam apenas 20% dos treinadores no nível universitário. No Brasil, as mulheres treinadoras representam apenas 7% dos treinadores em nível nacional. E no Reino Unido, as mulheres representam apenas 4% dos treinadores de equipes, né, de times nacionais. Então, esse problema que a gente vê da entrada da mulher no esporte não é só como praticante, essa é uma primeira conclusão que a gente chega. E a segunda, que não é um problema só do Brasil, porque se as mulheres têm dificuldades para atuarem como treinadoras, essa dificuldade acontece na Europa, acontece na América do Norte, acontece na América do Sul, é uma dificuldade enfrentada por mulheres de diversas nacionalidades. E um terceiro ponto que a gente sabe também para o cargo de treinadora é que, via de regra, as mulheres têm uma maior inserção para quando elas vão trabalhar em categorias de base, na iniciação esportiva, e que à medida que elas vão subindo de cargo, né, ou vão ganhando aí posições de mais visibilidade, mais dificuldade elas enfrentam para assumir esses cargos e mais dificuldade elas enfrentam para se manter nesses cargos. Feito esse panorama do esporte aí mundial e dos cargos de praticantes e treinadoras, a gente pode perguntar, mas e o que acontece no tênis de mesa, né? Será que essa é uma realidade também da modalidade ou não? É diferente? E essa pergunta ela é válida, primeiro, porque o tênis de mesa é uma modalidade com interação, então as minhas ações vão ser sempre dependentes das ações do meu ou da minha adversária, mas ela é uma modalidade sem contato. Então, pensando nessa questão de que modalidades sem contatos, elas sofrem menos preconceito do que com contato, será que essa inserção é mais fácil? E um segundo ponto é que a modalidade se torna olímpica em 1988, e quando isso acontece, a gente tem a participação de homens e mulheres juntas, né? Não é uma modalidade que primeiro começam os homens e depois vêm as mulheres. Não, os dois entram juntos. Então, a gente vê um cenário, talvez, de maior igualdade dentro do tênis de mesa. Isso é o que aparenta ser.
E aí a gente vai, de fato, para os dados. O que a gente sabe, gente, é que no Brasil, apenas 20%, né, dos atletas federados são mulheres. E quando a gente pensa no quadro de arbitragem, 30% apenas também são mulheres. Então, a gente ainda vê um cenário desigual. Aí, quando a gente vai para o Reino Unido, a liga local tem de 2 a 3% de mulheres que jogam tênis de mesa. E depois de diversos empreendimentos, essa é uma reportagem, né, de um clube lá no Reino Unido falando, nosso clube agora tem de 25% a 30% de mulheres na modalidade, o que é uma grande conquista. Então, a gente vê que esse cenário também de dificuldade das mulheres entrarem no tênis de mesa acontece no Brasil, acontece fora do Brasil e acontece em diferentes cargos, como atletas, como árbitras, como treinadoras. E aí a gente pode pensar, então, quais são as possíveis ações que podem ser feitas para reverter esse cenário. Então, vou trazer aqui um panorama muito mais para dar ideias e possibilidades do que para trazer uma resposta fechada para a gente. Então, vamos lá. Do que a gente vem estudando, né, e pensando no desenvolvimento do esporte, pensando que desenvolvimento do esporte é mais participação de meninas, crianças, jovens, adultas, e é uma melhora também de desempenho, a gente tem o quê? A gente tem que fomentar os processos de atração. Então, eu tenho que fazer que essa menina, que essa mulher conheça a modalidade, esse é o primeiro ponto. Mas não basta só conhecer, ela tem que se manter nessa modalidade e para eu melhorar o desempenho dela, eu tenho que, de alguma forma, formar ela, né, qualificar ela de uma maneira ali eficiente ou de uma maneira saudável e sustentável. Então, esses são os processos que a gente tem que trabalhar, ou tem que promover, melhorar, para aumentar a participação e desempenho de crianças, jovens e adultos. Mas como que isso é feito na prática? Então, na prática, para isso acontecer, a gente sabe que para esse processo acontecer, tem que ter agentes. Então, dificilmente um esporte vai se desenvolver de forma aleatória, né? Tem que ter pessoas ali querendo desenvolver, tem que ter organizações, tem que ter agentes ali por trás que forneçam estratégias, e essas estratégias, por fim, vão ser justamente para oferecer recursos para essas praticantes. Sendo mais pontual, a gente precisa de recursos, ter espaços físicos. Então, eu não tenho como apresentar a modalidade de tênis de mesa para essas futuras praticantes sem ter ali os materiais e o espaço físico para que elas pratiquem. Eu preciso ter treinadores, treinadoras, árbitros e árbitras que sejam qualificados para estarem ali nessas posições, e a gente precisa de competições esportivas para que elas se mantenham longitudinalmente no esporte. De que forma esses recursos são oferecidos para elas? Por estratégias que podem ser políticas esportivas, programas esportivos, eventos esportivos. Então, diferentes estratégias podem ser traçadas. Por quem? Por diferentes agentes. O governo é um agente que pode promover o desenvolvimento do esporte. As federações e confederações, tanto nacionais quanto internacionais, são agentes esportivos. As ONGs no Brasil têm um papel extremamente importante, também podem fomentar o desenvolvimento. Clubes, escolas, universidades, terceiro setor. E óbvio que esse panorama que eu estou apresentando aqui para vocês, também vai variar de acordo com cada cultura, né? Então, talvez o governo e as federações tenham um papel mais importante aqui, as empresas tenham um papel mais importante nos Estados Unidos, então isso vai ser ponderado para cada cultura. Isso realmente acontece? Sim. E aí vou trazer alguns exemplos e agora destinados de fato ao tênis de mesa. Por exemplo, essa é uma reportagem aí da Federação Internacional mesmo de Tênis de Mesa, com esse título, né? Promoção da participação feminina, apoio às associações nacionais. E olha o que me chama a atenção, que é uma reportagem de 9 de setembro de 2019. Então, a Federação Internacional tem uma preocupação com a participação feminina
E essa preocupação ela é bastante recente. Então, parece que tem um movimento internacional, de fato, de apoio e de fomento à participação de meninas e mulheres no esporte. E qual é a chamada dessa reportagem? Apoiando o crescimento da participação feminina, o Programa de Desenvolvimento de Mulheres. Então, o que a federação acabou de fazer? Um programa de desenvolvimento. Então, o Programa de Desenvolvimento de Mulheres cresceu continuamente nas últimas 2 décadas. A última iniciativa é intitulada Meu Gênero, Minha Força. O conceito visa incentivar as federações nacionais a conceber projetos criativos que visem a promoção da participação de meninas e mulheres e o desenvolvimento de competências nas mais diversas atividades, desde jogo, a arbitragem, do coaching à administração. Então, eles, por essa frase aí, né, por essa descrição, dá a entender que, de fato, é um programa da Federação Internacional, que tem aqui como objetivo, e eles deixam claro, a qualificação de treinadoras, de árbitras, a gente poderia colocar até as gestoras, né, que aparecem aí nessa fala. Segundo, essa é uma reportagem extraída de uma organização esportiva da Inglaterra. Então, esse BTT, né, que seria um Seja Tênis de Mesa, projeto que vai fomentar o quê? Mulheres treinadoras. E aí, o que eles vão falar nessa reportagem? Que o projeto bem-sucedido levou ao primeiro curso de treinamento exclusivo para mulheres, ministrados por essa organização de tênis de mesa da Inglaterra, com 8 treinadoras realizando a sua qualificação de nível 1. Durante o curso do projeto, ficou claro que várias mulheres estavam ansiosas para obter a sua qualificação de coaching de nível 1. Os clubes perceberam que a qualificação também ajudaria no desenvolvimento a longo prazo da participação de meninas e mulheres no esporte. E aí, por fim, eu fecho com essa frase, que também foi extraída dessa reportagem. Então, acredito que o desenvolvimento de treinadoras é a chave para aumentar ainda mais meninas e mulheres no esporte, né? As treinadoras de diferentes regiões podem atualizar o seu local de prática, né? Então, disseminar as informações obtidas nesses cursos e oferecer mais oportunidades para aquelas que querem se desenvolver no nosso esporte. Então, a gente vê aí uma série de ações de organizações internacionais, tanto para promover a prática, como para formar mais treinadoras e tentar reverter esses números que eu apresentei aqui no começo da nossa conversa. Acho importante, só antes da gente fechar, né, fazer uma reflexão aqui, que por mais que os números sejam aí um indicativo alarmante, a gente também, não sei o quanto é interessante a gente se balizar só por eles, porque aumentar somente o número de praticantes e treinadoras não garantam que elas estejam em condições adequadas, que elas estejam trabalhando numa situação respeitosa, né, que elas recebam todo um conforto, um apoio ali. Então, é importante que esses números aumentem, mas não só que as nossas métricas e as nossas avaliações de programas sejam baseadas nisso, mas que a gente consiga também oferecer um esporte e oferecer ali trabalhos com qualidade para essas mulheres. E aí, para fechar, também acho que a gente precisa reconhecer essa iniciativa que a gente está fazendo agora, que é uma iniciativa de uma federação esportiva voltada para a participação de meninas e mulheres no esporte. Então, também entra como uma estratégia de desenvolvimento. Por isso que quando eu apresentei aquele cenário, eu não falei que eu daria a resposta, mas que eu traria várias possibilidades, porque cada agente também vai ter um papel dentro desse sistema. Via de regra, federações e confederações vão traçar esses programas de desenvolvimento, mas quem vai implementar mesmo, normalmente são esses agentes que estão mais na base da pirâmide, que estão no dia a dia. Isso, né, o que a literatura coloca para a gente. Então, a ideia seria que toda essa cadeia trabalhasse de forma coordenada para potencializar o desenvolvimento do esporte. Bom, agradeço aí pela possibilidade de fazer essa apresentação. Espero que ela tenha trazido algumas informações interessantes, mas que também tenha gerado angústias em algumas. Deixo também meu contato aí para quem quiser continuar esse bate-papo. E agora a gente continua aí nossa conversa, mas de uma forma mais informal mesmo.
Ótimo, Júlia, muito bom te ouvir e aprendendo mais aí sobre os caminhos, né, para a gente estar delineando para poder atrair, reter, não é? Estou aproveitando aqui da sua fala e desenvolver, né, formar essas meninas e mulheres para os mais variados cargos e funções, né, para os mais variados protagonismos dentro do tênis de mesa, vamos colocar assim, né, seja como atleta, seja como praticante, seja como treinadora, gestora, árbitra, enfim, né, bem interessante. E aí eu fui pensando em algumas coisas enquanto você estava apresentando e gostaria de te ouvir, né? Eu ouvi, eu acho que você tem uma colega de grupo de estudos que também chama Júlia, né? Eu acho que eu ouvi a outra Júlia falando sobre isso, mas eu vou puxar aqui e aí você vê até que ponto você acha que faz sentido, enfim, né? Eu lembro dela em algum momento ter nos falado sobre eu acho que é um modelo, se eu não estiver falando de maneira errada, que parecia uma cebola com várias camadas, né? Mas o que me chamou a atenção nesse modelo da cebola não foi nem as várias camadas da cebola, mas foi que para cada um dos tópicos que estavam dentro desse modelo, você via facilidades e barreiras de inserção dessa mulher dentro do esporte. Eu acho que, se eu não estiver enganada também, já te passo a palavra que você vai saber falar disso muito melhor que eu, né? Mas acho que cada camada dessa cebola se referia aos níveis de organização, enfim. Mas pensando ali nos suportes e barreiras dessa grande cebola, que diálogo você faria dela com esse panorama que você trouxe para a gente de desenvolvimento do esporte? O que a gente poderia aproveitar dessas facilidades e barreiras que estão lá nesse modelo da cebola que eu estou resgatando, com esse modelo que você trouxe para a gente muito bem delineado? Vê se eu me fiz clara. Não, não, lógico. E Thaisa, vou até perguntar, posso quebrar o protocolo e só apresentar para o pessoal esse modelo da cebola? Porque daí a gente fica mais fácil para todo mundo entender, pode ser? Pode sim, pode sim. Você está com ele fácil aí? Não tem Não, problema não. a gente sempre usa também nas apresentações, então tá aqui fácil, aí eu já mostro para o pessoal É e em que seguida a gente tenta fazer esse diálogo. tá. Primeiro, contextualizando, acho que o que você falou é importante, mas esse modelo, né, da Nicole Lavoie, ele é proposto, na verdade, para treinadoras. Eu, particularmente, acho que ele pode ser expandido para praticantes, para árbitras, gestoras, para esses vários protagonismos, como você falou, mas, assim, vale a pena a gente só contextualizar que ele inicialmente foi proposto para as treinadoras. E aí, o que essa autora vai falar? Ela vai falar que para as mulheres, né, atuarem como treinadoras, elas podem ter barreiras ou suportes numa esfera individual, que seria esse centro da cebola, que vão ser influenciadas por essas barreiras e suportes interpessoais, que são basicamente nossos relacionamentos, né, dentro do mundo, que seria essa segunda esfera, que é influenciada por barreiras e suportes organizacionais, que por fim se encontra dentro de contextos socioculturais. Então, a partir de agora, o que eu vou mostrar, o que tiver em branco são suportes, o que tiver em cinza são barreiras, e o que tiver mesclado, branco e cinza, é porque pode ser um suporte ou uma barreira, dependendo de como você olha. Então, primeiro aqui, pensando no individual, né, nas características das pessoas. A gente vai ter que a personalidade pode ser tanto uma barreira quanto um suporte, dependendo de cada caso. O fato de você ser solteira e não ter filhos vai ser um suporte. Então, mulheres que são solteiras e não têm filhos têm mais chance de se tornarem treinadoras. A questão da identidade não heterossexual é com certeza uma barreira. Então, o fato de você não ser heterossexual vai pesar muito contra você querer se tornar uma treinadora.
Você ser uma atleta de sucesso, então essa história, né? Ah, você jogou? Então o fato de você ser uma atleta de sucesso vai ser um suporte. Depois a gente vai para a questão do relacionamento. E aqui sim, então a gente vai ter, por exemplo, a questão da mentoria. Então, o que é a mentoria? A mentoria é uma mulher que já foi treinadora ou que tem mais experiência, não necessariamente tem que ser mais velha, né? Mas que tem mais experiência que você, vai pegar na sua mão e de alguma forma vai te ajudar por todo esse processo. E essa daqui, sem dúvida nenhuma, é uma das estratégias aí que a literatura aponta como mais bem sucedida na hora que a gente está pensando em mais meninas e mulheres no esporte. A questão de ter, olha aqui, mais mulheres como treinadoras também é um suporte. Então, quando eu vejo mulheres treinando, eu posso me identificar com aquela carreira e falo, nossa, posso seguir aqui também. E quando eu não tenho esses modelos, é mais difícil a gente pensar nisso como carreira. E aí a gente pensa na questão organizacional, né? Então, as organizações esportivas podem ser barreira, como podem dar suporte. O fato das organizações esportivas e dos cursos de formação de treinadoras serem majoritariamente comandados e liderados por homens, certamente é uma barreira. E isso a gente também já tem bastante consolidado na literatura. Então, se eu quero formar mais mulheres treinadoras, é preciso que esses cursos de formação também sejam ministrados por mulheres. Questão de reprodução homóloga, quando mais homens contratam homens e ficam nesse ciclo vicioso. Então, tem vários pontos. E, por fim, as questões sociais, né? As questões de gênero, a questão da hegemonia masculina, dos estereótipos de liderança, que são sempre vinculados a esses ideais de masculinidade. Então, acho que, assim, para mim, Thaís, esses dois modelos, tanto esse da Nicole quanto o que eu apresentei, se conversam muito bem. Talvez aqui ele vai dar muito mais as barreiras e as possibilidades de solução. E no outro a gente mostra quem são todos esses agentes que podem reverter ou que podem desafiar esse cenário. E o como, né? Talvez dar mais um caminho das pedras e aqui dá onde que você vai encontrar os desafios. Mas acho que esse modelo ele é bastante rico, né? E a gente, provavelmente na hora que eu estava falando, algumas de vocês que estão aí ouvindo devem ter pensado, putz, isso faz sentido, eu já sofri preconceito por isso, ou eu já sofri preconceito por aquilo, ou tal ponto foi de fato um suporte na minha carreira dentro do esporte. Então, acho ele bastante genérico, generalista, assim, nesse sentido. Desculpa quebrar o protocolo. Pronto. Não, eu que acabei fomentando essa quebra de protocolo, né? Porque eu falo do modelo, você tá com ele em mãos, ficou super visual. E aí eu fiquei pensando nessas conexões, porque eu acho que você mencionou essa ação que está acontecendo, essa campanha Mulheres que Inspiram, promovida pela Confederação, que passa a ser uma estratégia para atrair, né, principalmente para atrair ou para trazer um panorama aqui para a gente de como estamos e para onde vamos em relação a isso, né? Que inclusive dialoga muito de perto com metas que a gente tem na Universidade do Tênis de Mesa, dentro do programa que eu atuo como líder, que é para a gente poder saber como seguir para melhorar essa participação feminina, a gente precisava de um diagnóstico. Então, acho que é algo muito rico que a campanha está trazendo para a gente, é esse diagnóstico, né? E ouvir você falar, você começa também a trazer para a gente percepções de caminhos, né? A partir do diagnóstico, quais caminhos que eu posso percorrer. E aí, o primeiro modelo que você mostrou na sua apresentação me deixa muito claro, né, um caminho principal, e esse modelo da cebola que eu trouxe à tona aqui vai me mostrando alguns detalhamentos em relação a ele, né? Então, hora que você, só um exemplo, né, que talvez fique mais fácil para a Thaisa dar dentro do que eu estou colocando, né? E aí você veja se faz sentido, eu já te devolvo a palavra. Você colocou lá, então, que uma organização, uma federação, uma confederação, está desenvolvendo uma estratégia, um programa que vai
fornecer recursos, e aí você listou lá os tipos de recursos, quer dizer, para isso se completar e para eu ter esse desenvolvimento de mulheres dentro do esporte. Então, eu fiquei pensando, a gente está aqui, e aí o quanto que dialoga com a cebola, né? Para não perder a conexão. A gente está aqui numa confederação, eu posso olhar, pensar num programa mais específico dentro do que eu estou trabalhando, que é o oferecimento de curso para treinadores. Bom, você me trouxe uma pista lá na cebola. Se esses cursos forem exclusivamente oferecidos por homens, eu diminuo minhas chances de promover uma maior atração e talvez, né, ficar mais atrativo e um maior desenvolvimento de futuras treinadoras mulheres. Então, eu preciso abrir caminhos aqui para ter mulheres também que formem dentro desses cursos. Então, eu acho que nesse sentido, na minha cabeça aqui, um modelo vai conectando com o outro. Né? O que você trouxe inicialmente nos mostra um panorama principal, e o segundo vai nos trazendo detalhamentos desse panorama principal. Veja se faz sentido, se o exemplo que eu trouxe aqui faz sentido. Não, faz muito sentido, Thaisa, muito sentido. Até porque esse modelo de desenvolvimento, primeiro que eu apresentei, ele é o que? O modelo de desenvolvimento geral para o esporte, né? Então, eu não falei de um modelo de desenvolvimento do tênis de mesa, não falei de um modelo de desenvolvimento do basquete, ele é amplo. E eu não falei também que é um modelo de desenvolvimento do esporte de mulheres e nem de homens. O que você fez foi ter uma sacada muito grande, que é um modelo amplo, só que ele precisa de toques específicos quando a gente pensa na entrada de meninas e mulheres. E aí sim, então cursos de treinadores que sejam liderados, né, por mulheres para mulheres. Então você foi adaptando o modelo pensando nas barreiras de dificuldade das mulheres, que foi perfeito. E uma segunda coisa que você falou também que eu achei fantástica é a gente está pensando em estratégias e antes de traçar qualquer estratégia, a gente está avaliando o cenário, né, que a gente quer atuar. E muitas vezes quando eu apresento esses cenários, né, de meninas e mulheres no esporte, a pergunta final que todo mundo faz é: então o que a gente faz? Então, o que eu faço para reverter o cenário no meu país? O que eu faço para reverter o cenário na minha região? Eu não sei, cara. Assim, a primeira coisa que eu faria no seu lugar é avaliar o que a sua região está precisando, né? Onde que é o grande gargalo? É porque vocês não têm mulheres adultas? É porque vocês não têm formação das jovens? Ou é porque vocês não têm crianças? Porque são diferentes níveis para você atacar. Ou o problema é porque vocês não têm treinadoras, ou porque vocês não têm competições esportivas. O que a gente vê é que esse ciclo ele é muito complexo. Então, você precisa primeiro identificar onde que estão os gargalos, para depois você pensar num plano de desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Então, acho que eu fiquei pensando em várias... É um assunto, é uma temática tão ampla, né? Que traz a gente várias reflexões, né? A questão que você mencionou também quando você trouxe à tona aqui o modelo da cebola, né? Eu estou chamando ele da cebola, não deve ser esse o nome dele, né? Mas ele parece uma grande cebola com várias camadas, né? Esse modelo de desenvolvimento de mulheres treinadoras, né? Com todo respeito ao modelo, né? Mas ele me traz essa perspectiva, né? A questão da mentoria também, eu acho que foi algo bem interessante que você trouxe à tona ali. A questão das mulheres que tiveram sucesso enquanto atletas, né, disso ser um suporte, né, de trazer à tona aí a maior inserção. A questão da maternidade, né, de entender ali que o fato de uma mulher solteira, sem filhos, pode ser um suporte, né? Bom, e se eu tiver numa condição fora essa, né? Você tem uma barreira, mas não quer dizer que você não possa se desenvolver como treinadora, né? Mas naquela esfera ali, você vai ter um desafio maior a ser superado comparado a outras mulheres que não têm filhos, né? Que são solteiras. Então, eu acho que são questões que, assim, deixam de ser de senso comum. Acho que é aqui que eu queria chegar também, né? Porque às vezes muito se fala sobre isso, mas no senso, um bate-papo, né? Que a gente não está tendo um bate-papo simplesmente, né? Você está trazendo um modelo que foi desenvolvido, estudado, né? Proposto,
baseado em evidência científica, né? E que traz à tona, às vezes, muitas questões que no bate-papo informal a gente imaginava que seriam assim. Então, acho isso muito relevante também, queria te ouvir nesse sentido. Eu fico encantada quando eu leio os estudos assim nessa área, né? E a própria gestão, né? A gente fala muito, tem que ter mulher dentro de cargos de gestão, tem que ter mulher dentro de cargos de gestão. Por que que a gente fica enchendo o saco e batendo nessa tecla? Porque os estudos mostram que quando tem mulheres no cargo de gestão, o esporte de mulher decola. E que quanto esses cargos de gestão forem de homens, né? E que não ter tanto interesse político mesmo em desenvolver o esporte de mulher, vai ser mais difícil. Então é por isso, né? A gente não fica também pedindo as coisas do achismo e da cabeça, muita coisa é embasada. E da própria mentoria que você falou, Thaís, acho que também vale a pena a gente falar um pouco até dos bastidores da nossa conversa. O que a gente sabe é que essas dificuldades, né, pensando em meninas e mulheres no esporte, não só no esporte, na sociedade como um todo, elas vão se somando à medida que a gente vai pensando, né, em gênero, em raça, em sexualidade. Então, para uma mulher, né, uma mulher branca de classe alta, heterossexual, talvez ela vai enfrentar menos barreiras na sua vida, né, dentro do esporte, do que uma mulher que não se identifica como heterossexual, de uma classe menor. Então, nesse sentido, a gente vê que é um labirinto de possibilidades que a gente tem para progredir dentro do esporte. E a mentoria vem justamente nesse sentido. Se você caísse num labirinto, como é que você sairia de lá? Se ninguém te ensinar, é muito difícil. E a mentoria é justamente essa ideia da pessoa te dar a mãozinha, sabe? Tem vários caminhos, mas vamos por aqui que talvez esse seja o menos doído, talvez, ou mais curto. Então, a ideia da mentoria é uma das estratégias aí muito utilizadas e que a literatura aponta como bem-sucedida na hora que a gente pensa em mais meninas e mulheres no esporte, sim. Excelente, excelente. E aí você me fez lembrar nessa sua fala também, se eu não estiver enganada, eu não vou falar da cebola, né? Mas não sei se é um modelo ou uma teoria do teto de vidro, é isso mesmo? Agora que você falou sobre a questão da importância da Isso mesmo. representatividade de mulheres em cargos de liderança, né? E o quanto isso é significativo para promover as mulheres nos outros protagonismos, né? Enquanto treinadoras, enquanto árbitras, enquanto outras gestoras também, enquanto atletas, enfim, nos mais variados níveis de desenvolvimento dessa atleta. Fala um pouquinho para a gente dessa teoria. Boa. Eu vou falar dela e já vou trazer um contraponto também, tudo bem? Sim, claro. Excelente. Então, tá bom. Não, essa teoria do teto de vidro, ela é bem disseminada para quem estuda mulheres em cargos de liderança no esporte, e ela não foi criada dentro do esporte, então isso tem que ficar claro também. Ela é criada dentro de um contexto de organizações e de empresas. Então, se a gente pensar num contexto empresarial, o que a gente sabe é que as mulheres também têm dificuldade para entrar, e quando entram, né, elas ficam normalmente na base ali da empresa, e para progredir para esses cargos de liderança é muito difícil, e quando isso acontece, elas sofrem assédio, né, e todos aqueles outros absurdos que a gente conhece. Nesse cenário, as mulheres propuseram essa teoria do teto de vidro, que é justamente, eu vejo cargos acima de mim, mas quando eu tento alcançar, eu sou barrada por barreiras que não são palpáveis, né? Eu vejo o cargo, mas alguma coisa me impede, e que não é uma coisa física ali, é uma coisa de fato cultural, é uma coisa social, são os preconceitos de gênero, são várias questões que vão dificultar essa ideia do estereótipo de liderança ser masculina, tudo isso vai impedir a mulher de progredir. Então era justamente aqui que você vai afunilando, mulheres na base, à medida que você vai subindo, é muito difícil de encontrar essas mulheres. O que faz muito sentido, todo mundo que está ouvindo isso agora deve estar, é verdade. Mas, qual é o ponto dessa teoria? Essa teoria foi feita, né, proposta dentro de um contexto de empresas,
automaticamente essa teoria foi proposta para mulheres, via de regra, brancas, de uma classe social já média alta, com um nível de escolaridade alto. Então, ela é uma teoria que, de alguma forma, vai favorecer o quê? Pessoas que já têm alguns privilégios a subirem mais na vida. Não é uma teoria, via de regra, que engloba toda essa categoria mulheres, que é a mais diversa possível. Então, por isso, nos últimos tempos, inclusive, o que a galera, né, do jeito de falar, mas que os pesquisadores e pesquisadoras têm proposto, é a teoria justamente do labirinto, que eu mencionei agora há pouco como se fosse uma brincadeira, mas é isso, é muito mais a ideia de que tem vários caminhos para eu progredir e que esses caminhos vão depender muito do quê? Do meu gênero, da minha sexualidade, da minha raça, da minha classe social. E que os diferentes labirintos, e que esses labirintos vão atingir de diferentes formas de acordo com essas suas características. Então, tem pessoas que vão enfrentar mais labirintos, pessoas que vão enfrentar menos labirintos, de acordo com os seus privilégios ou não. E que por isso a gente deveria ter aí as mentorias ou organizações, pessoas que tentassem aí fazer com que a gente passasse por esses labirintos de forma mais fácil. Fez sentido? Excelente, Júlia, excelente. Você conectou, inclusive, com o seu ponto anterior do labirinto. Excelente, excelente. Eu acho que é bem nítido a gente olhar para isso, né? Eu só aproveitando, como você mencionou sobre empresas, né? Há 2 anos que a gente fez um evento, participamos juntas, inclusive, né? Na FCA, na Unicamp, em Limeira, que foi no Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, né? E aí promovemos aí um evento trazendo várias meninas que ainda estão no final do ensino fundamental, início de ensino médio, para dentro da universidade, para elas entenderem que elas também têm potencial de serem pesquisadoras, de atuarem na ciência, né? Que ciência também é para mulheres, né? Que já que a gente está num programa chamado Ciência TMB, né? E eu lembro da gente trazer à tona naquele momento, de alguma das palestras que foram oferecidas, acho até da convidada da palestra de abertura, em que ela mencionou sobre essa questão da liderança, né? Se a gente olhar para as universidades, por exemplo, a gente vai encontrar majoritariamente reitores homens, né? Então, a gente vai vendo... mas se a gente olhar no ingresso na graduação, a gente vai ver muitos cursos com ingresso 50%, ou às vezes com ingresso até maior de mulheres do que de homens. Então, se você olhar lá na base, onde tudo começa a falar, mas está igual, mas à medida que vai ascendendo, esse panorama vai ficando bem diferente. E aí, se a gente conectar com o que a gente falou há pouco, né? Estou dando um exemplo da universidade, mas a gente trazer isso para o esporte, isso muito provavelmente se replica, né? Sem olhar para números exatos, né? Mas se a gente pensar, os grandes cargos de liderança também são exercidos por homens, né? O que a gente traz à tona muitas vezes é que eles não precisam ser exercidos exclusivamente por homens. Acho que esse que é um ponto principal também, né? Que há de se ter uma equidade deles também serem distribuídos para as mulheres, né? Senão quem nos ouve às vezes também faz um julgamento errôneo da situação, né? E não é essa questão. Mas se a gente conectar com o que a gente falou daquele modelo que eu estou chamando aqui, o modelo das camadas, né? Das camadas de cebola, a gente vai ver lá que mulheres na liderança, por exemplo, de cursos de formação, ou até, né, pensando, elas vão proporcionar, elas são suporte para mulheres na inserção do esporte. Então, é como você mencionou antes, é toda uma cadeia, né? E se a gente continua com esse modelo lá dos principais cargos não serem exercidos por mulheres também, a gente perde toda essa cadeia de atrair, de desenvolver, né? De reter e de desenvolver meninas desde o início aí da fase esportiva, né? Então, fui fazendo uma conexão entre as coisas aqui, não sei se faz sentido para você, né? Tô juntando um quebra-cabeça aqui na minha cabeça também. Não,
Com certeza, mas é isso, né? Esporte e sociedade é uma coisa só. Então a gente fala o tempo inteiro aqui do esporte, mas a gente pode. Tudo que acontece no esporte, a grande maioria das coisas acontece na sociedade, da sociedade no esporte. Então é uma ida e vindo o tempo inteiro. E acho que você tocou num ponto também que é importante, né, Thaís? A gente não está falando, vamos então. Refazer tudo, tiram todos os homens que estão trabalhando como treinadores, como gestores. Não é nada disso, gente, pelo amor de Deus. A ideia os estudos mostram que quando tem mais mulheres treinando, quando tem mais mulheres dando cursos para treinadoras, quando tem mais mulheres em cursos em cargos de gestão, mais o esporte de mulher é desenvolvido. Então, se a gente pensa em estratégias para fomentar a participação delas, né? Essas são boas estratégias, mas que muita coisa do que está sendo feita também tá tudo certo, né? Então, acho que é importante ponderar até para a gente aproximar os homens também da nossa luta. Acho que isso é importante, a gente falar assim, pô, vamos atuar em conjunto e não vamos atuar, a gente não precisa brigar, principalmente em cargos de gestão, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente pensar. Excelente, Ju. Eu acho que é um diálogo bem pertinente, né, para perpassar, assim, para não parecer que você sai de um radical buscando o outro, né? Você sai de uma ponta buscando a outra ponta. Não, a gente está buscando um lugar de equilíbrio entre as coisas, talvez, ou, né, acho que uma palavra que me agrada bastante aqui é de uma equidade maior, né? Porque não necessariamente igualdade representa equidade, né? E eu acho que isso só tende a fazer crescer o esporte, o tênis de mesa aqui no nosso caso, a gente olhar para esses números de diagnóstico que a gente traz, e a campanha como um todo vai trazer mais números aqui, né? Todo mundo vai estar acompanhando, né? Então vamos trazer um pouquinho de cenário de como que estamos em termos de treinadoras, mesmo em termos de pesquisadoras que estudam tênis de mesa, quantas são. Então a gente fez um apanhado bacana aqui para a gente olhar quem somos enquanto mulheres dentro do tênis de mesa no Brasil. Em comparação, muitas vezes, quando a gente teve dados aí em relação ao mundo, também assim como a Júlia trouxe na fala dela, como um primeiro passo mesmo de diagnóstico, e acho que a luz que a Júlia trouxe hoje para a gente é bastante importante, de vários caminhos de estratégia que a gente tem aqui para trazer suporte, para aumentar esse, né, atrair, gostei desse trio aqui, né, atrair, reter e desenvolver, né, porque não basta só atrair, a mulher vem e começa a praticar, ela precisa ficar, né, ela precisa se manter jogando, ou, enfim, nas mais variadas funções, para ela se desenvolver, né? Não tem como eu promover um desenvolvimento dessa mulher enquanto protagonista nos mais variados cargos aqui, né? Pensando assim, nas mais variadas funções, se ela não ficar, né? Então, acho que são olhares bem importantes aqui para a gente. Acho que do que eu tinha anotado aqui, Júlia, foi tudo, né? Dos meus comentários. Gostaria de passar aí para as suas palavras finais antes de eu fazer o encerramento aqui do programa. Já te agradecendo mais uma vez por ter estado conosco. Eu que agradeço, Thaisa. Foi um prazer. Acho que é sempre uma troca, né? A gente foi conversando aqui, eu também fui aprendendo. E eu espero que essa seja aí um primeiro contato com quem estiver nos assistindo, e fiquem à vontade também para depois, se quiserem conversar mais. É sempre isso, os assuntos, as discussões sobre mulheres no esporte, elas geram mais dúvidas e perguntas do que certezas. Então, se vocês estão saindo dessa conversa com mais dúvidas, mas como que a gente pode fazer isso? Mas e se fizer isso? Tá tudo bem, é esse o caminho mesmo. Então, enquanto a gente estiver angustiado, a gente vai buscar soluções. E espero que as reflexões também tenham sido interessantes, o panorama científico que a gente tem sobre a área, né? Eu acho que isso é importante, a gente ter saído um pouquinho da mesa do bar. Não que a mesa do bar não seja importante, ela é e muito, mas às vezes é bom a gente trazer ciência também para
para dar mais força, né, para algumas das nossas ações, que tenha ficado claro que tem bastante estudo sendo feito sobre mulheres e esporte, não é por falta de estudo que a gente não promove mudanças, e que eu sigo à disposição. Agradecer de novo o convite, Thaís, agradecer de novo o convite, Confederação como um todo, e que a gente tenha aí um ótimo evento. Obrigado, Júlia. Pessoal, mais uma vez, encerro esse programa bem satisfeita, que eu acho que um dos grandes propósitos do Ciência TMB é fazer essa ponte da ciência aplicada, e acho que ficou muito claro aqui para quem nos assistiu, várias aplicações do conhecimento científico que a Júlia pôde compartilhar conosco. Gostaria de lembrar a todos vocês que esse é um programa gravado, então ele vai ao ar no sábado, às 5 horas da tarde, e assim que vocês nos assistirem aqui, qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa nos comentários aqui que a gente dá um retorno, dá um feedback tão logo possível, tá joia? Muito obrigado mais uma vez a Júlia e a todos que estão nos assistindo, e até mais.